Olá, meu povo, sejam muito bem-vindas e bem-vindas ao canal do Portal do Serviço Social. Sou o Thiago Garcês, sou criador de conteúdo tanto no site quanto nas redes sociais e hoje vamos falar sobre 10 requisitos básicos para ter sucesso no serviço social, que são dicas que servem tanto para quem é do serviço social quanto para outras profissões. A primeira dica é ser organizado. Pressupõe gestão de tempo, estabelecimento de planos e metas. Vou dar um exemplo. Por muitas vezes, quando a gente está na graduação, nós deixamos de ler um texto para deixar para ler amanhã. Amanhã vai dar certo. Só que amanhã vai ter 2 textos. E aí a gente não vai conseguir dar conta. 3, 4, 5, 6, vai tudo se acumulando. Quando a gente não é organizado, o trabalho ele se acumula de um modo desnecessário. E aí com a organização, com a gestão do tempo, com a sistematização das nossas atividades, a gente consegue ser muito mais produtivo do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista profissional. Segundo ponto, aprender a falar em público. Fundamental para lidar com os usuários. Imagina você ter que explicar alguma lei, algum direito que é mais complicado para o usuário se você não sabe falar em público. É um requisito indispensável o uso da fala, a fala enquanto atributo, você conseguir se comunicar bem. Então, se você é muito tímido, tímida, treine muito essa habilidade. É super possível você conseguir melhorar essa questão da fala. Então, é uma das dicas mais fundamentais, uma das características mais fundamentais para assistentes sociais. Falar bem em público. Porque quando você não consegue se comunicar com os usuários, você, por muitas vezes, atrapalha, inclusive na busca do direito. Então, é fundamental estudar e estudar incansavelmente. É um dos princípios do Código de Ética que está sempre atualizado em relação às políticas públicas, às discussões que são feitas no serviço social. E estudar é um dos requisitos mais fundamentais também para assistentes sociais. Quando a gente se forma no serviço social, mesmo quando a gente está na graduação, a gente assume esse compromisso de estudar e estar atualizado sempre. Eu conheço um técnico de assistente social que diz que não estuda há 10 anos. Se ele não estuda há 10 anos e dá um encaminhamento errado, ele pode sofrer inclusive um processo ético. Próxima dica, saber usar ferramentas online. Imprescindível saber usar essas ferramentas online. E muita gente não sabe utilizar. Seja um Excel, seja um Google Meet, seja um Word. Tem muita gente que não sabe escrever um Word. No cotidiano do serviço social, que até é redundante, a gente vai precisar utilizar aí ferramentas, principalmente o Word, o Google Meet ou Microsoft Teams. Vieram para ficar, ser fundamentais a apropriação dessas tecnologias. Para quem está na graduação, aproveite aí para explorar ao máximo. É um diferencial saber mexer no pacote Office por completo, principalmente o Excel, porque sim, a depender das circunstâncias, o assistente social ele lida com um banco de dados, então é muito necessário também saber usar essas ferramentas online, inclusive para inovação. Muitas vezes a gente consegue inovar até na nossa graduação, sabendo usar ferramentas online. Eu usei uma ferramenta chamada Mendeley na minha especialização, não usei na graduação não. Mas o Mendeley, ele organizou todas as minhas referências e já deu no padrão da BNT. Por exemplo, eu tinha lá colocado 10 textos. E aí colocava lá no programa
e só copiava e colava já a citação. Maravilhoso. Programinha acadêmico, gestor de PDFs. Então é super recomendado saber utilizar ou explorar também as ferramentas online. Próxima dica: estudar algo que você pretenda se especializar no trabalho de conclusão de curso. Gente, graduação é um mínimo, especialização é o que se espera para o ingresso no mercado de trabalho hoje. Tem uma especialização, tem um mestrado, é muito fundamental. E nisso sempre vão ter os trabalhos de conclusão de curso, que são ou as monografias, que são mais extensas, ou os artigos, que são mais curtos. Mas todos eles vão pressupor um processo de investigação, um processo de pesquisa, e o ideal é que você siga uma linha, você siga uma sistemática. Por exemplo, você estudou violência, previdência social, assistência social na graduação, aprofunde esse estudo na especialização, aprofunde esse estudo no mestrado. Muito fundamental porque dá uma referência, você vira uma referência naquele assunto. Mas quando na graduação você estuda previdência e na especialização você estuda violência, no mestrado você estuda movimentos sociais, são assuntos que não necessariamente vão ter um encaixe e você não vira referência em nenhum desses três assuntos. Mas estudando o mesmo assunto, mais óbvio, com uma complexidade diferente, você acaba se tornando uma referência. E é muito interessante dar continuidade aos estudos que você desenvolve desde a graduação. Apresenta um trabalho lá, um evento, e vai apresentando trabalhos, vai mandando manuscritos para que sejam publicados em periódicos, publique textos nas redes sociais, que elas têm um alcance bem maior do que nas revistas acadêmicas, e assim você se torna um especialista, você se torna uma referência. Ah, serve para quê ser referência? Gente, já eu retomo o assunto no último slide. Participe de todas as oportunidades que sua instituição de ensino superior lhe proporciona. Tem um evento, tem a possibilidade de você publicar um trabalho, um programa de monitoria. Se cabe no seu tempo, vá, não tenha preguiça, deixe de utilizar um pouquinho a rede social e invista em você mesmo, que isso não deixa de ser uma forma de investimento. Está engordando, de fato, o currículo Lattes, e muitas dessas coisas elas servem em seleções. Você quer fazer uma residência multiprofissional? A apresentação que você deixou de ter lá na sua faculdade vai fazer falta, e às vezes bastante falta. Conheço gente que deixou de ingressar num concurso por causa de 1/10, que era uma pontuação que ele poderia ter tirado numa prova de título. Quer dizer, numa prova de pontuação que contava trabalhos, monitorias, esse tipo de coisa. Buscar oportunidades incessavelmente, e aí existem vários sites para buscar oportunidades, existem outras alternativas também, como ir no local, como tratar diretamente com as pessoas que estão à frente das instituições, porque hoje, meu povo, somente mandar o currículo está difícil. Muitas vezes o currículo ele fica lá numa pilha, mas quando você vai lá no local de trabalho, você se apresenta, ou você vai deixar pessoalmente um currículo, soube que a instituição X está recebendo currículo, mandaram enviar o currículo por e-mail, e aí, seja diferente, vá lá, entregue pessoalmente, diga por que quer a vaga. Isso vai dar algum diferencial. Busca oportunidades e saiba buscar a oportunidade. Isso faz bastante diferença. E aí eu vou deixar um vídeo na descrição do vídeo, um link, na verdade, palavra melhor, para não falar vídeo, que fala um pouco sobre as estratégias para se buscar oportunidades. E eu recomendo muito que vocês vejam esse vídeo,
porque de fato não é só enviar o currículo, tem uma série de estratégias que inclusive eu utilizei e deu certo para mim também. Em outra oportunidade vou estar compartilhando com vocês. E essas coisas fazem diferença. Conheça a legislação, isso é fundamental. O assistente social, nos mais diferentes espaços socioocupacionais, vai ter que utilizar a legislação e toda a legislação. Por mais que você não trabalhe diretamente, por exemplo, com idoso, você vai ter que conhecer a legislação voltada para idosos. E isso diz respeito a toda a sociedade, digamos assim. Você tem que conhecer profundamente a legislação, os estatutos sociais, a Constituição Federal, decretos, portarias, etc. Conhecimento da legislação é imprescindível para a atuação profissional enquanto assistente social. Então saibam de duas coisas quanto a estudar. É estudar muito, tanto livros quanto leis. Eu disse que era no último slide, mas é nesse. Ser visto. Ao participar de todas as oportunidades que a instituição de ensino superior proporciona para você, ou que outras instituições proporcionam, você é visto e as pessoas lembram de você, seja para lhe empregar, seja para tentar colocar você em alguma oportunidade. Quem não é visto não é lembrado, já dizia minha avó. E, por último, observar tendências. Quais são as principais tendências que existem no serviço social hoje? E como que isso impacta? Eu sei que hoje estão discutindo bastante serviço social e educação pela inserção de assistentes sociais e psicólogos na educação básica. Outro assunto que estão discutindo bastante é o sócio-jurídico. E aí existem algumas questões, por exemplo. Eu quero me destacar enquanto estudante de graduação. Eu vou pesquisar o trabalho do assistente social no CRAS, eu vou pesquisar o trabalho do assistente social no CRES, eu vou pesquisar a violência contra a mulher, ou a violência contra o idoso, os casos de violência relatados pelo CRAS, pelo CRES, são assuntos extremamente pertinentes. Mas se eu sei que a tendência do momento é serviço social e educação, pode ser que seja bastante interessante eu escrever um TCC, ou um trabalho, ou um projeto social que envolva serviço social e educação. Isso traz um destaque para você. E aí serviço social e sócio-jurídico. E aí tem um imbróglio aí muito grande, uma maior inserção do assistente social, da assistente social no sócio-jurídico, naquela questão lá do perito judicial, que é, de fato, uma forma de precarização do trabalho da assistente social. E isso acaba saturando o trabalho lá no CRAS, porque o CRAS, os assistentes sociais que estão lá na proteção social básica, já são atolados de trabalho, aí chega o judicial e empurra mais trabalho ainda, e trabalho que não é de competência, de atribuição do serviço social, que está em um outro equipamento. E aí são discussões que, num TCC, além de trazer um destaque para você, contribui muito com a profissão. E aí, meu povo, trouxemos essas 10 dicas. Espero que de alguma forma contribua aí com vocês. Alguma opiniões sempre são bem-vindas, só tem a acrescentar. E ficamos por aqui. Se der aí para vocês deixarem um like, deixarem um comentário, seguirem o canal
A gente agradece muito porque o Google entende que o nosso conteúdo é relevante e acaba recomendando para mais pessoas. E espero que vocês fiquem bem. Desejamos uma ótima semana, um ótimo fim de semana para quem estiver assistindo esse vídeo mais próximo do fim de semana. E é isso, tchau, tchau.